Você sabe o que é sarcopenia? Até pouco tempo eu não sabia nada sobre isso. Só tinha ouvido falar superficialmente. A palavra sarcopenia vem do grego sarx, que significa carne, e penia, que significa deficiência ou pobreza. Assim, sarcopenia significa perda de carne ou pobreza de carne. A sarcopenia ela está associada a declínio da massa muscular magra, fraqueza muscular, mobilidade reduzida, independência funcional reduzida, sedentarismo e má alimentação. Então, não é algo que a gente tenha prazer de conviver, né? Algo que a gente queira ter próximo de nós. Segundo os estudos e as definições da sarcopenia, ela é uma alteração da musculatura esquelética, em que ocorre a redução da força e da massa muscular, podendo dificultar carregar objetos de peso, caminhar pequenas distâncias, mesmo dentro de casa, se locomover ali dentro de casa, levantar-se da cadeira sem apoio, subir degraus. E ela pode, em função dessa alteração da musculatura esquelética, também ser responsável por quedas, fraturas que podem ter um risco até inclusive de óbito. E de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de um em cada 3 idosos com mais de 65 anos sofre quedas a cada ano. A frequência aumenta com a idade e a fragilidade. E essas alterações, elas não são percebidas de forma imediata, vão surgindo gradativamente, muitas vezes sendo vistas como situações próprias da idade. A pessoa vai perdendo o ritmo, vamos dizer assim. E os sintomas principais delas é aquilo que nós já falamos um pouco: a fraqueza muscular, a perda do equilíbrio, o aumento do risco de quedas e fraturas, perda de resistência, diminuição do tamanho dos músculos, dificuldade para andar necessitando de apoio, dores pelo corpo, provocadas não só pelo desgaste dos ossos e articulações, mas também pela falta de músculos para ajudar na estabilização das juntas do corpo. E aí a gente pensa assim, que isso é doença de idoso, mas sarcopenia não é coisa de idoso só. Essa matéria do G1, Globo.com, no Fantástico, é dia 30 de março de 2025. Sarcopenia, a perda muscular silenciosa que ameaça até os mais jovens. Então, nessa matéria, ficou bem claro que a sarcopenia, considerada uma condição quase exclusiva dos idosos, assim se pensava, mas a ciência revela que este não é mais um problema só da idade avançada. Atenção, os hábitos de vida da população jovem contribuem para o enfraquecimento muscular. Aquela obsessão por um corpo mais magro, que aumenta a incidência dessa perda muscular preocupante para quem ainda está longe da velhice. Então, tudo isso aqui está confirmando esse dado que o Fantástico apresentou, confirmando o que nós comentamos no vídeo anterior, que 80% dos fatores do envelhecimento não são genéticos, mas sim decorrência das escolhas que fazemos ao longo da nossa juventude e idade adulta. É claro que a sarcopenia faz parte do processo do envelhecimento, mas não é uma condição só do idoso. Muitas vezes ela começa muito cedo, como já está sendo apontado, muitos jovens que têm os músculos enfraquecidos. Remédios para emagrecer, dietas milagrosas são algumas das causas. Então, atualmente, o que a gente sabe é que
a sarcopenia, ela se inicia antes do envelhecimento, em torno dos 40 anos. Então, o nosso maquinário, que é envolvido no nosso equilíbrio muscular, começa a apresentar limitações. Faz parte da maquinaria humana, ela vai ter que ir desacelerando para ir se encaminhando para o processo final. Todos nós vamos passar por isso. Agora, não precisa ser de uma forma tão adoecida como a gente vê em muitos casos, né? Se a gente cuida, se a gente previne, e aí a orientação é que a prevenção deve começar cedo, e a boa notícia é que a sarcopenia pode ser evitada. Exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada, são as principais armas contra a perda muscular. Não é porque você está velho que agora você vai ter esse processo e vai sair caindo por aí, perdendo equilíbrio, não. Você cai, você perde equilíbrio e tem esses processos, a fraqueza muscular e tudo mais, porque não cuidou da musculatura. Então, daí a gente está alertando para aqueles que ainda estão muito jovens, em condições, para não fazer como os jovens que estão aí nas dietas loucas, de medicações e tudo, e já iniciando o processo muito cedo, né? Então, na nossa idade já, é bom a gente cuidar, porque realmente esse evento de queda, ele é bem comum entre os idosos. É claro que não é só uma condição do envelhecimento, qualquer pessoa pode sofrer uma queda, mas quando acontece essas quedas constantes e tudo isso pode sinalizar o início de fragilidade ou indicar alguma doença aguda. E aqui no Brasil, diz aí o site do Ministério da Saúde, a prevalência de quedas entre idosos em áreas urbanas é de 25%, podendo desencadear fraturas, consequências psicológicas e até mesmo intervenções cirúrgicas. Vai adoecer o idoso, essas consequências psicológicas vai colocar medo nessa criatura, de se levantar, de andar, de sair, coisas dessa natureza. E as intervenções cirúrgicas a gente sabe que não é bom para ninguém, né? Melhor que a gente evite. Então, para recuperar esses músculos, é importante evitar o sedentarismo e praticar atividades físicas. E aí as indicações vão muito em cima da musculação, da caminhada, para manter esse ritmo, recuperar esses músculos rapidamente. Mas eu aqui incluo o Pilates também, uma excelente forma de se exercitar. E a alimentação. Buscar uma alimentação rica em proteínas, vitaminas, minerais, priorizando carnes magras, leites e derivados e também vegetais. E aí a gente pergunta, você pode perguntar assim, como é que eu sei que eu estou com sarcopenia? Esse diagnóstico, ele é feito pelo clínico geral ou por um geriatra. Eles fazem algumas avaliações dos sintomas, verificam o histórico de saúde, a idade, os exames físicos, e também avaliam a força muscular da pessoa. E a sarcopenia, apesar de ser reconhecida com código de diagnóstico no CID-10 como uma doença muscular desde 2016, o diagnóstico dela, da sarcopenia, raramente é feito ou documentado nos prontuários médicos. Raramente o médico vai anotar lá que você tem uma doença de sarcopenia. No entanto, já está aqui como doença muscular desde 2016. A sarcopenia é uma doença muscular estruturada em mudanças musculares acumuladas ao longo da vida, mas que pode ser revertida e prevenida. Então, nós trouxemos esse assunto hoje para chamar a nossa atenção para esse cuidado com o nosso corpo, enquanto nós estamos aí fortalecidos, em condições de buscar esses recursos. Nunca é tarde, de maneira nenhuma. Nunca deixar para depois, porque muitas vezes quando a gente já está bem debilitado fica mais difícil. E aí, dentro dessa linha de orientação, a gente vê que é muito simples. Nada de sedentarismo, buscar uma caminhada, buscar uma musculação, um exercício físico, uma boa alimentação,
e tudo pode ser revertido. Então, vamos correr. Ainda dá tempo.